trazer agora para vocês, né, minhas amigas, os meus amigos aí que tem criança por perto, preste atenção. Porque crianças e adolescentes em férias e nesse tempo de folga, né, o que é a atenção? Nas telas do celular, do computador, isso é fato. E aí, entre os principais efeitos que esta mania, este hábito, né, que traz aí para as crianças e para os adolescentes, é o avanço da miopia. Os estudiosos já têm verificado isso, o avanço da miopia em algumas faixas etárias ali das crianças e dos adolescentes. Eu vou conversar agora com o oftalmologista Rui Felipe Missaca, que está aqui conosco. Rui, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Mônica, pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso é preocupante, porque o avanço da miopia vem em que faixa etária e esse uso excessivo, sem, digamos assim, discernimento, né, Rui? Exatamente. Então, assim, com o avanço da tecnologia, a gente tem observado cada vez mais, né, o hábito do uso das telas, não só por crianças, mas por adultos também, né? Mas a nossa preocupação é esse impacto nas crianças e nos adolescentes, né? Então, estudos, né, com população asiática têm mostrado que o quê? Que as crianças que têm utilizado a tela em excesso aumentam o risco de miopização e mesmo progressão, porque já progride mais rápido essa miopia. Quem já tem, progride ainda mais rápido. Para as pessoas entenderem o que é a miopia. A miopia é basicamente a dificuldade para enxergar de longe. Né? Então, o míope, né, ele tem um olho que a gente fala maior, né? Então ele tem uma dificuldade, né, de focar para longe e para perto. Geralmente o míope enxerga melhor. Né? É uma alteração visual que a gente consegue, né, corrigir com óculos, né? Mas a questão é que uma pequena porcentagem desses míopes podem evoluir com um quadro que a gente chama patológico. É aquela miopia que vai progredindo mesmo após 18, 21 anos, e essa miopia, né, aumenta o risco de descolamento de retina. Então a preocupação dessa miopização também é lá no futuro, né? Os riscos, né, que vai trazer para essas pessoas no futuro. E no futuro muito próximo, a gente inclusive tem estudos a respeito disso, Rui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a estimativa é que daqui, né, 25 anos, 2050, 50% da população vai ser míope. Né? Atualmente, em torno de 30%, um terço da população é míope, mas nesse ritmo, 50% em 2050. Inclusive existe aí até uma cartilha, se não me engano, da Sociedade Brasileira de Pediatria, justamente limitando, né, sugerindo o limite desse uso excessivo de telas. O que se diz a respeito? Exato. Então, a Sociedade, né, Brasileira de Pediatria e também a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria tem uma cartilha que sugere o tempo de uso de telas. Né? Então, crianças até 2 anos não precisam usar tela. Né? Não usa tela para crianças até 2 anos. Né? Entre 2 anos a 5 anos, 1 hora de tela e contando todas as telas, né? Celular, tablet, televisão, tá? Entre 6 a 10 anos, 2 horas de tela, né? E de 7 até 18 anos, até 3 horas de tela no máximo, tá? Então, respeitar. A gente vê no dia a dia em que a tela acaba sendo uma rede de apoio para muitos pais, né? É difícil, a gente entende também a dinâmica de muitas famílias, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre falo que tentar equilibrar, tentar respeitar o máximo de tempo de uso que é determinado, a gente minimiza, né, esses problemas, né? Agora e no futuro. Olha só, eu até fiz uma pesquisa, Rui, que mais de 30% de crianças entre 10 e 12 anos usam por mais de 4 horas. Né? E além da miopia, esse hábito pode trazer outras consequências também para a nossa visão? Também, né? Cansaço visual, sintomas de olho seco, ardência, vermelhidão, alteração de foco, né, no final do dia, aquela visão que eu não consigo nem focar de perto nem de longe. A gente tem uma musculatura dentro do olho que a gente chama de musculatura ciliar, em que ela ajuda no foco, né? Então o tempo, né, excessivo de telas acaba cansando essa musculatura e aí causando, né, esses problemas de foco ao final do dia, né? Então é uma queixa comum no consultório, né? Às vezes o paciente fala, meu grau mudou, mas às vezes o grau não mudou. É realmente aquela musculatura que está cansada. E apenas um descanso visual já traria um conforto para aquela pessoa. O que os pais devem prestar atenção? Os pais, a família de uma forma geral, né? Então a família primeiro, né? Tempo de uso de tela, né? Então monitorar esse tempo de uso, tentar respeitar, né, esse tempo que é preconizado, né? Distância de tela, né? Então, se for usar um tablet, um celular, tentar respeitar a distância de 40 centímetros, que é em torno de um braço de adulto aqui semiflexionado.
Tá. né? Em relação à questão do conteúdo também é importante, né? Então, sempre monitorar o conteúdo. E tentar também, né, fazer atividades externas, né? Estimular essa criança, né, a brincar na rua ou fazer algum esporte, ser exposto à luz do sol é importante, né? Eu falo também para os pais tentar dar o exemplo também, né? A criança se espelha muito no nosso comportamento, então não adianta eu falar e estar lá também, né, no celular todo o tempo. Então tentar interagir nessas férias, tentar interagir com seus filhos, brincar também, estimular mais brincadeiras externas. Tem a minha amiga lá, Márcia, que sempre participa conosco, ela pergunta para você o seguinte, Rui, o que fazer quando se é diagnosticado com a miopia e se é reversível? Se você for diagnosticado com a miopia, né, fazer a correção dessa miopia através de óculos, lentes de contato. Hoje em dia, né, para os adultos existem a cirurgia refrativa, se esse grau está estável, então a correção da miopia é importante para ter essa qualidade visual, né? Ela é reversível? Ela não é reversível, né? Uma vez que ela se inicia, ou ela estabiliza, ou em alguns pacientes, alguns perfis, né, de indivíduos, ela pode ir progredindo, né, pela vida, né? Então, reversível não, né? Então, se foi diagnosticado, corrigir essa miopia. Procura o seu oftalmo, né, e corrigir. Isso. Uma das, né, em casa, que os pais podem observar, são aquelas crianças que vão chegando muito perto, né, da TV, né? Então, ou perto de algum objeto, né? Então, de longe você mostra, ou na escola também, muitos professores encaminham, né, as crianças para uma avaliação oftalmológica, tá com um rendimento baixo, né, na escola, uma criança conversa muito com o colega do lado, né, e não presta atenção na lousa, porque a criança ela vai mudar o foco dela, né? Então, são alguns comportamentos que os pais têm que observar, né? A criança não vai reclamar que ela está com dificuldade para longe, ela vai se adaptar com a visão que ela tem. Então, e aí vai essa observação minuciosa dos pais, então, né? Então, observar como está o comportamento do filho, em casa, na escola, o rendimento, né? E os professores também ajudam nessa avaliação, é bem interessante. Rui, antes da gente encerrar, trazendo essa preocupação da miopia, do cansaço, de outros probleminhas que podem surgir, quando é preciso levar o filho, a filha, a uma consulta com o oftalmologista? Existe, assim, um protocolo? Existe, né? Então, a gente fala que a primeira avaliação oftalmológica, ela já é lá no berçário, né? Com o teste do olhinho, tá? Entre 6 meses a 1 ano já fazer a primeira avaliação oftalmológica, tá? E uma vez ao ano, né, fazer também uma avaliação de rotina, tá? A depender do problema que a criança tem, às vezes essa avaliação anual ela é encurtada, né? Então, vai de acordo com o oftalmologista, né, que está avaliando a criança, mas basicamente uma vez ao ano é importante fazer essa avaliação, tá? Então, aproveitar esse período de férias, né, e levar suas crianças para fazer o exame, os pais também fazerem os seus exames de rotina. Muito bem. Tá bom? Ô, conversa boa, fala a verdade, mas que conversa boa, esse é o Dr. Rui Felipe Missaca, oftalmologista, vai voltar outras vezes amanhã total e nos trazendo esse alerta para esse uso exagerado das telas por parte das nossas crianças e adolescentes. Rui, foi uma delícia conversar com você, obrigada. Obrigado, foi um prazer. Tá, até a próxima, viu? E